A gente começa te contando que uma pesquisa apontou o Ratinho Júnior 20 pontos à frente de Requião na disputa ao governo. Na corrida ao Senado, a disputa segue intensa com Sérgio Moro e Álvaro Dias quase empatados. O levantamento feito pelo Instituto Atlas Intel em parceria com a Arco Advice foi divulgado na noite de ontem e esses números indicam que Ratinho Júnior do PSD está 20 pontos à frente do seu principal adversário, Roberto Requião do PT. Conforme os dados, o atual governador chega a 51,9% das intenções de voto contra 31,9% do petista. Em terceiro lugar aparece Ricardo Gomide do PDT com 2% e professora Ângela Machado do PSOL com 1,2%. Jônio Correia do Democracia Cristã, Vivi Mota do PCB, Solange Ferreira Bueno do PMN, professor Ivan do PSTU e Adriano Teixeira do PCO não atingiram 1%. Brancos e nulos 4,5% e não sabem ou não responderam chega a 6,3%, marca um cenário que a gente já vem relatando aí nas últimas pesquisas. Essa pesquisa só confirma o que nós vemos todas nas outras, né? O Ratinho Júnior com uma folga tranquila e também uma tranquilidade grande em vitória no primeiro turno, pelo menos isso o Instituto também mostra comparado com os outros. O que me chamou a atenção nessa pesquisa é que a campanha de Ratinho Júnior recebeu ela como uma confirmação, começa a girar a chave, sempre com muito cuidado para não vestir o salto alto por aí, mas agora a campanha do Ratinho Júnior deixa de se preocupar com os adversários, mas e se preocupar mais com ela mesma. O que eu quero dizer com isso? O cenário agora é para fazer o quanto maior possível a margem de voto de diferença. Então, como os outros candidatos, os adversários estão muito baixos e não mostram chance de reação, pelo menos o que dizem as pesquisas, a campanha agora começa a trabalhar para fazer um número superior de confirmação do que a eleição passada. Na eleição passada, o Ratinho Júnior se elegeu com 56%, né, no primeiro turno, e agora o sarrafo da campanha é se eleger acima disso. Então, as pesquisas mostram que ele tem uma tranquilidade para vencer no primeiro turno e a campanha já começa a entender isso no sentido de então, fortalecer e ampliar essa margem nesse momento. Olha, quando a gente percebe esses números, eles de fato confirmam a tendência de todas as outras pesquisas. E o Instituto Atlas, menos divulgado, mas ele é um dos institutos com pesquisas mais confiáveis. Ele teve um dos índices, foi considerado um dos institutos, eles realizam pesquisa nos Estados Unidos também. Eles receberam lá confirmações pela Associação Americana de Pesquisa como um dos institutos mais confiáveis e que tiveram resultados mais assertivos, tanto nessa eleição quanto na eleição americana anterior. E esse dado aqui, o Mark está absolutamente correto, você traz uma tendência de confirmação de vitória no primeiro turno. Um dos aspectos, talvez que seja uma das novidades, é que é um dos poucos levantamentos em que o Requião ele tem uma intenção de voto muito parecido, né, com a intenção de voto do PT, no geral, né, do presidente Lula, porque você tem ali ambos na casa dos 30%, a gente vai trazer os dados da eleição presidencial aqui no estado do Paraná, então você já tem um dado mais colado, mas ainda assim muito distante de representar qualquer tipo de ameaça ou de ter uma viabilidade de levar essa eleição para o segundo turno. Bia? Na disputa ao Senado, Sérgio Moro do União Brasil soma 29,8% das intenções de voto, ficando à frente de Álvaro Dias do Podemos, que tem 26,1%. Na sequência aparece Paulo Martins do PL com 15,6%, Desirê Salgado do PDT com 3,7%, Rosane Ferreira do PV com 3,2%, Aline Sleutes do PROS com 3,1% e Orlando Pessutti do MDB com 2,8%. Lerson Matias do PSOL está com 1% e Roberto França do PCO e Dr. Saboia, do PMN, não chegaram a 1%. Brancos e nulos são 6,4% e não sabem ou não responderam 7,8%, um cenário quase ali de empate entre Sérgio Moro e Álvaro Dias. Mark. É isso, né? A pesquisa também confirma esse cenário entre os senadores, os dois principais, pelo menos, segundo os institutos. A diferença é que Sérgio Moro está na frente, né? Os outros institutos trazem o Álvaro Dias à frente. Agora, o Sérgio Moro aparece à frente nessa pesquisa, depois de várias rodadas de outros institutos. Né? Um cenário muito parecido com outras pesquisas. E o que me chamou a atenção foi o crescimento de Paulo Martins, que aparece 15 pontos. Né? Ele começou aí com 4, 5 pontos nas primeiras pesquisas,
agora aparece com 15. Então ele praticamente triplicou as intenções de voto, e isso é importante. A gente falava que o apoio do presidente, do governador, ia turbinar, né, os números dele, e isso acabou acontecendo de fato. O que mostra o seguinte: a disputa do Senado, essa sim, será emocionante, voto a voto. O presidente Paulo Martins coloca mais uma pimenta nessa disputa e abrir Álvaro Dias e do Sérgio Moro, que já vem desde o início desse período eleitoral. A eleição do Senado será muito a voto. Essa pesquisa, Mark, Bia e ouvintes que nos acompanham, ela me ajudou a tentar enxergar uma coisa que nós já tínhamos por percepção, por algumas entrevistas realizadas. Porque você tem ali o Sérgio Moro e o Álvaro Dias disputando na frente, você tem o Paulo Martins em terceiro, tendo esse crescimento acelerado que o Mark apresentou. Agora, a pergunta que sempre gerava, quando a gente olha a intenção de votos, tanto para o governo do estado, você tem o Requião na casa dos 30, o ex-presidente Lula na casa dos 30 também, onde que estão os votos da esquerda? A vantagem, um dos motivos que eu gosto das pesquisas do Atlas, é que eles divulgam dados muito detalhados, e eu pude perceber o seguinte, Bia e Mark, eles têm ali os dados de como votam as pessoas conforme a sua declaração de voto na eleição de 2018. Então você consegue saber, olha, pessoas que disseram que votaram no Bolsonaro em 2018, aonde que essas pessoas estão votando? O grande contingente das pessoas que votou no presidente Bolsonaro escolhem ou o Sérgio Moro ou o Paulo Martins, uma quantidade maior para o Sérgio Moro. O dado que ficou explícito agora com o instrumento de pesquisa foi o seguinte, que as pessoas que escolheram o Fernando Haddad em 2018, tanto no primeiro quanto no segundo turno, diferente do que se poderia imaginar que eles destinariam seus votos ali para Desirê Salgado, para Rosane Ferreira, que são candidaturas à esquerda, não. O contingente maior de pessoas que votou no Fernando Haddad escolhem o Álvaro Dias. Eu tenho esse dado na minha coluna de hoje, quem quiser mais detalhadamente, é isso. As pessoas, o voto da esquerda nessa eleição, já com dados qualitativos de entrevista, mas também com a pesquisa Atlas, ele aponta que eles têm escolhido o Álvaro Dias, Bia e Mark. E essa pesquisa também trouxe dados da preferência dos eleitores do Paraná para a presidência da República. Então, no estado, de acordo com o levantamento, Jair Bolsonaro do PL chega a 42,8% das intenções de voto, seguido de Luiz Inácio Lula da Silva do PT com 38,2%. Simone Tebet do MDB aparece na terceira colocação com 6,1%, Ciro Gomes do PDT com 5,2%, Luiz Felipe Dávila do Novo com 1,6% e Soraya Tronic do União Brasil com 1,2%. Os demais candidatos não pontuaram 1%. Brancos e nulos e não sabem ou preferiram não responder são 3,2% dos entrevistados. Essa pesquisa ouviu 1.645 pessoas entre os dias 4 e 8 de setembro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%, um cenário, então, entre os paranaenses mais favorável ao atual presidente da República, Mark. O que também confirma as outras pesquisas dos outros institutos. Agora me chama a atenção a questão do Lula bem à frente, né, nessa pesquisa em relação a outras. Nas outras pesquisas o Lula tem cerca de 30 pontos, porque apareceu com 38. É muita coisa comparada a pesquisas que dão outros números, Pedroso. Por que o Atlas chegou a esse resultado? Olha, o Atlas ele tem uma metodologia de pesquisa diferente dos outros institutos. Eles têm uma consulta por um sistema principalmente direcionado com a internet e eles tiveram uma distribuição dessa amostra por classes sociais um pouco mais aprimorada, vamos dizer assim. Então, você consegue talvez ter alcançado uma amplitude do estado que algumas outras pesquisas não alcançam tão bem. Mas se a gente olhar, o Lula teve esse crescimento aqui, ele tem um período maior, né? É o primeiro levantamento do Atlas desde que você teve o início do horário eleitoral. Então ele conseguiu captar talvez uma mudança um pouco maior. Vale a gente aguardar um levantamento mais próximo da eleição para verificar se esses números, eles de fato se confirmam. Essa média de votos apresentado pelo Lula, nesse caso aqui pelo Atlas, ele é diferente da média histórica das votações do PT. Então a gente precisa verificar se esses dados de fato vão se confirmar. O Atlas costuma ser um instituto bastante sério, mas ainda assim a confirmação das urnas é que nos trará aí a possibilidade de avaliar o quanto os institutos estavam com sua lupa apurada ou não.